Sejam muito bem-vindos ao Melanie Talk Show. Eu sou Melanie Schmitz, nós estamos gravando no estúdio Log 3. É um estúdio co-work que está disponível para locação, foto, vídeo, você que quer gravar seu conteúdo, seu podcast. É só entrar em contato com o link que está na descrição do vídeo ou através do Instagram, @log3estúdio. Hoje eu vou conversar com a Adriana Sampaio e com a Meire Henrique. Nós vamos dar continuidade às histórias, a ouvir as autoras de um livro lindo que tem como parceria a CDL e o Núcleo Mulher CDL, que se chama Histórias que Inspiram. E realmente inspiram, tá, gente? Pra quem não viu os outros episódios, vai estar aqui. Depois, no final, vocês vão lá, acompanhem os outros e fiquem ligadinhos para se inspirar, aquecer o coração. E se lá dentro tem a vontade de empreender, com toda certeza no final da conversa vocês vão botar tudo em prática. Porque é isso, a gente quer aqui inspirar vocês e encorajar a empreender. Sejam muito bem-vindas, meninas. Que prazer receber vocês aqui. Meire, novamente, né? Conversar um pouquinho com a gente sobre esse projeto maravilhoso. Muito obrigada pelo convite e com certeza a gente tem muito a compartilhar e a trocar. E quem escutar a gente ou ver ali pelo YouTube vai gostar bastante. Vai. Adriana, a Michelle teve aqui, já usou da tua caneca. Representou um pouquinho, mas muito obrigada por colocar na tua agenda, arrumar um tempinho pra gente, que a gente sabe que tu tá vivendo momentos de tantas coisas, né, que tu tem que lidar, e mais esse prato vir aqui equilibrar e transmitir, né, o que é ser uma mulher empresária, com tanta força, tanta coragem. Novamente, muito obrigada por aceitar e participar da nossa conversa. Que agradeço, Mel. É uma alegria maravilhosa estar aqui com vocês, tá? E não poderia vir, né? Apesar que a Michelle, me dizem que a Michelle fez o meu papel muito bem, né? Usou até a minha xícara. Usou. Não, a Michelle representou muito bem, fez várias propagandas, né? Tava ela. Sim. Então, assim, eu vou começar como eu fiz com todas as outras, né? A Meire daqui a pouco vai falar novamente, mas eu vou puxar para a Adriana. Como é que tu começou a tua história com a CDL? Em que momento que a Adriana e CDL se encontraram? Nossa, a história com a CDL, na verdade, foi amor quase à primeira vista. Eu tenho uma loja ali no Passeio Pedra Branca, né? E eu fui visitada uma vez por uma funcionária que não trabalha mais na CDL hoje. Tá. Aí ela, esqueci o nome dela, no momento agora eu esqueci o nome dela. Ela foi, falou da CDL, nossa, que interessante, né? Porque muitas pessoas não sabem a importância real da CDL, que é só uma instituição que vai lá, pega a tua mensalidade e não sabe, não mensuram o quão legal é, né? Participar dessa, enfim, instituição, né? Acabei não fazendo, obviamente, né? Mas em seguida foi a Natália. Tá. A Natália voltou lá na loja e disse, Natália, eu quero sim participar, mas eu preciso conhecer melhor. Para variar, né? A Adriana sempre nos mínimos detalhes, né? Não, Adri, eu vou vir aqui pra gente conversar. Ela foi, a gente conversou e eu acabei me associando, mas assim, me associei. Só que nessa mesma época, nós estávamos bem ativos no passeio, né? Com os lojistas do passeio. Tá. E aonde eu, querendo ou não, falei, olha, vai ter uma reunião da CDL, uma reunião dos lojistas no passeio, e eu queria te levar lá para mostrar também aquele primeiro amor, né? A gente amou tanto, gostou tanto, vou levar lá também. É onde eu já me associei em seguida, a CDL começou a entrar com mais força ali no passeio, né? E hoje a gente está nesse... E o Núcleo Mulher, aonde é que aconteceu? Porque daí participando da CDL veio o convite, as Em meninas seguida mesmo... veio o convite, sim, veio o convite, porque eu sou muito, eu sempre gostei muito de palestra, Tá. de conhecimento, sempre fui muito metida, né, tanto é que eu tô com 3 cursos em aberto. E como a minha vida pessoal agora ficou meio agitada, então eu tô com 3 cursos abertos, até inclusive a gente estava conversando, né, um deles é sobre palestras. Não é o meu intuito palestrar, né, mas até esse curso eu tenho no meio. E o que eu achei muito interessante referente ao Núcleo Mulher é essa diversidade de assuntos, né, que eles abordam. Então, eu estava ontem ainda pensando o que eu posso falar a mais do CDL do que já é o óbvio, né? É essa diversidade. É sobre a mulher empreendedora, a mulher, enfim, que até mesmo a gente teve um evento que foi sobre mesa posta,
que eu sou apaixonada também Ah, pela eu sou indústria. apaixonada. Eu sou apaixonada por mesa posta, eu acho que é algo assim muito fundamental. Delicado, é. É fundamental, né? Na família, na Aham. sua casa, assim, né? E aí automaticamente eu me associei ao núcleo, né? E comecei a participar dos eventos Uhum. ali. E como presidente, né, tens lugar de fala, eu quero trazer a quantidade de ferramentas que tanto a CDL quanto o Núcleo Mulher traz para as pessoas que estão associadas, que uma nucleada, que vocês já falaram aqui um pouquinho do pitch de vendas, né? E essa coisa de encorajar coisas que a gente não tem noção ou que até sabe que tem uma dificuldade, mas que consegue desenvolver lá. Por exemplo, o caso de palestrar, falar em público, que instiga as mulheres a, pelo menos, se apresenta, fala um pouquinho de si, enfim, tem, né, várias ferramentas para quem quer participar. Sim, na realidade, o nosso objetivo como CDL é conectar as pessoas e fortalecer seus negócios. Isso vem com base utilizando movimentos para que esses empresários eles se sintam acolhidos. Então, o empresário, a gente trabalha muito a questão assim, ó, quando eu vou abrir um CNPJ, quem que eu vou buscar como apoio? A CDL. Então, a gente quer ser referência nisso porque a gente sabe que o início ele é solitário, porque o empresário ele não sabe para que caminho ele vai andar, então ele vai ter um apoio e também ele vai se desenvolver, porque quando a gente começa a empreender, a gente tem uma habilidade. Essa habilidade, ela sustenta uma parte do negócio, mas a gente precisa desenvolver outras, como a parte de gestão, parte de marketing, comunicação, gestão financeira. Então, tudo isso a gente pode dar recursos, além das palestras, workshops, desculpa, tem outros movimentos que a gente consegue fazer dentro da CDL. Isso tudo pensando no empresário para que ele possa, sim, crescer de forma sustentável, para que ele tenha durabilidade no seu negócio. E ele também se sinta acolhido, né? Então, quanto mais a gente conseguir atingir esse nosso objetivo, mais empresários eles vão ser beneficiados. Uhum. E principalmente o apoio para o empresário no sentido assim, o que está acontecendo? Que muito legal a questão das embaixadas, né? O que está acontecendo no teu bairro? Como a CDL pode ajudar? Às vezes a dor de um empresário é a mesma dor de vários outros e por não se comunicar, ele acaba lutando aquilo sozinho, sendo que às vezes tem um lugar que pode dar o suporte e todo mundo pegar junto para resolver aquela dor, né? Sim, até depois a Adri vai comentar um pouquinho que ela é uma embaixadora, né, da Pedra Branca, mas a embaixada, ela veio com uma fala inicial, assim, a gente precisa se conectar com pessoas, conhecer as pessoas. E quando eu cheguei na diretoria da CDL, eu não conhecia ninguém, só que era uma diretoria antiga, então eles já se conheciam, eles já, né, se cumprimentavam assim, conheço há anos, é meu amigo pessoal e tudo mais, e eu fiquei ali perdida, assim, gente, eu acho que a gente precisa de um happy hour aí pra gente se conhecer, eu preciso conhecer vocês, eu preciso se conectar. Aí onde veio a questão também, assim, por que a gente não torna empresários embaixadores da marca CDL? Falar da marca CDL, eu sugeri como vídeo, daí o seu Luiz assim, Meire, mas e se a gente começar a convidar eles para representarem os seus bairros? O que tu acha? Opa, eu assim, é legal, porque tem o objetivo de conexão, tem o objetivo ali de atender a demanda do bairro, então onde surgiu o Fala Empresário. Então a gente foi construindo a várias mãos e cada um foi dando uma ideia. Quando a gente viu, o Fala Empresário era um projeto, vamos dizer assim, é um projeto de sucesso, né? Porque a gente está tornando isso, claro, a gente está construindo esse projeto, a gente está ajustando, porque ele é algo grande, então a gente quer atender toda a Palhoça, então ele vai ser, sim, moldado conforme a demanda, até porque cada bairro tem a sua particularidade, né? Então, a gente precisa também preparar esse embaixador para que ele se sinta seguro para atender a demanda do seu bairro. Não que ele vá trabalhar mais, né, na parte operacional, mas ele vai representar o seu bairro, né? Então, ele vai escutar o empresário, ele vai se conectar. Então, às vezes, o empresário ele pode se sentir inseguro, como que eu vou me posicionar, como que eu vou falar da CDL? Então, tudo isso a gente tem trabalhado, né, Adri?
E como embaixadora da Pedra Branca, a demanda deve ser grande, né? Que Pedra Branca está crescendo cada vez mais tem empresas abrindo na Pedra Branca. Além da parte residencial em si, a gente tem a universidade também que fica ali. Então, é uma responsabilidade grande representar esse número de pessoas e empresários, né? Então, a embaixada, ela aconteceu num momento assim, sem esperar. Não foi algo que eu busquei, mas algo que aconteceu, né? Naturalmente. Bem natural, total, né? E ser embaixadora da Pedra Branca, eu vou te confessar, é fácil. Oh. É muito fácil. Porque, como a Meire mesmo falou, é fácil, porém desafiador. Por quê? Como a Meire mesmo falou, cada bairro tem a sua demanda, né? Tem a sua dor. Hoje, ali no passeio, a gente sabe que infraestrutura, segurança, né? Então, a gente tá ok, né? O que a gente... Acho que, na minha opinião, eu vou voltar para o início que eu estava falando, é conhecimento. É compartilhar, sentir mais um a dor do outro. Porque hoje, parece que a gente tem ali... Olha, eu vou falar do passeio principal, primeiramente, né? Que é o que a gente mais conhece agora ali. Apesar que a gente já tem bastante contato com outros empresários fora do passeio, porque eu sou embaixadora da Pedra Branca, não do passeio. Né? Hoje eu sou lojista do passeio Pedra Branca, que, né, é algo que tem que ficar bem claro, assim, né? E, às vezes, os empresários, eles sentem medo de expor sua dor, né? Ou, não, nem faz porque não vai dar certo. Entendi. Não, já tentou, não vai dar certo, né? Então, o que a gente está querendo levar para Pedra Branca hoje é realmente o conhecimento. A gente teve algumas reuniões já. Uma das primeiras que a gente teve foi, como é que a gente pode dizer? Foi aquele primeiro que a gente fez ali no centro comercial da Pedra Branca. A gente fez o tipo mini workshops de vendas, foi a mentoria disso ali, foi tipo uma mentoria, né? Isso, que foi comercial e foi financeira. Financeira, que a gente dividiu o isso. grupo, né? Isso. De empresários. Isso mesmo, bem isso mesmo. Então, ali foi o quê? Eles querem conhecimento, eles querem como renovar, né? Porque a gente precisa renovar a nossa mente todos os dias, sim. né? Isso é fato. Então, o segundo que a gente levou também foi sobre vendas pelo WhatsApp, Instagram. Legal. Né? Então, as dores da Pedra Branca hoje, elas começam um pouquinho diferente, né? Vão surgir outras? Vão, né? Não estou dizendo que não existe uma dor que não tem no outro bairro, mas a gente vai focar diretamente no que a gente está precisando ali. O nosso próximo encontro, para as próximas semanas, já está sendo planejado, vai ser como bater uma foto de excelência para o teu comércio. Legal. Né? Por exemplo, ali o ramo de alimentos ali é bem forte, né? Enfim, semijoia, que é o que eu trabalho, roupa, calçado. Como que você pode expor melhor o seu produto numa vitrine? Que vitrine que é? Instagram. Redes sociais, né? Hoje a rede social está muito social forte e as pessoas compram através dela, né? Exatamente. Que legal! E é importante essa coisa do conhecimento, realmente. A gente tem que entender que a gente não sabe tudo. E que bom que a gente não sabe tudo, que a gente tá sempre aqui para aprender, né? Sempre tem coisa nova. E mesmo que, eu já aprendi tudo o que podia sobre o Instagram. Tá, mas como alinhar vendas em Instagram? Como alinhar pessoas em Instagram? Tem várias coisas que com o tempo tu pode ir aprendendo, tu pode ir mesclando. E que bom que a CDL tem esse projeto, que bom que tem as embaixadas e principalmente um empresário que tá ali, né, no dia a dia, sentindo a dor. Não é alguém de fora que, eu vou ficar responsável pela Pedra Branca, mas eu não frequento, eu não moro, eu vou só ouvir a dor. Não, eu vou ouvir e sentir a dor, né? E o interessante de tudo, Mel, é que quando a gente tá com uma empresa, uma instituição feita a CDL, o núcleo é anexo, né? Nós acabamos usando os serviços dos mesmos, né? Então, quando a gente leva uma pessoa para fazer esse workshop, que vai ser a Virgínia, é uma profissional que está ali junto conosco, trazendo essa informação para que isso seja
fomentado cada vez mais, né? Uhum. Não, é muito legal. E daí, quando, dentre esse monte de coisa que a CDL, o Núcleo Mulher, faz e planeja, veio a história de fazer um livro. E 16 mulheres, isso sempre me surpreende, porque a gente conversou com a Michelle aqui, a logística de reunir essas 16 mulheres e como foi para editar o livro e o cronograma, para fazer tudo certinho e tudo mais, demanda muito tempo e muita energia. Mas o que ela me surpreendeu foi que ela disse assim, a gente jogou no grupo e não foi nós quem escolhemos, não foi a CDL que apontou, essa história. Não, a gente pediu voluntárias. E como é que foi se voluntariar? De dizer assim, meu Deus, a minha história realmente dá um capítulo de um livro aí. Eu penso que dá certo. Como é que foi? Para vocês duas, né? A Mary falou já um pouquinho aqui, mas a gente vai se aprofundar mais. Porque, de repente, alguém olhar assim pra ti, e aí? Vamos botar no papel tudo que tu já percorreu até aqui pra inspirar mulheres? E aí? Como é que foi receber essa proposta? Eu digo assim, que a gente constrói uma casa, um apartamento com tijolos, né? Então, eu vejo que a nossa vida eu me refiro à nossa vida como tijolos também, a gente vai construindo. Só que quando a gente começa na base, a gente diz assim, nossa, vai ser difícil terminar, né? Mas quando a gente tá lá no final, a gente não olha para trás e diz assim, gente, eu comecei aqui no fundamento e tudo mais. Então, a gente não para analisar a nossa vida. E algo que eu compartilhei a primeira vez que eu estive aqui é que a nossa jornada, a gente vive ela, mas na hora de colocar no papel, a gente saboreia ela novamente. A gente vê, nossa, como eu tive determinação, como eu mantive o foco, o objetivo do negócio. Então, quando eu fui começar a escrever, eu lembrei de situações, assim, que eu lembrei do dia que eu vim morar para Palhoça, sabe? Então, assim, o dia que eu determinei, não, eu vou ter a minha independência, porque eu vim com 18 anos, né? Então, a minha mãe, ela sempre dizia assim para mim, ai, minha filha, eu achei que tu ia sair daqui casada. E eu assim, não, mãe, eu quero viver primeiro a minha vida independente, porque eu não quero depender de ninguém, eu quero construir a minha vida profissional, depois eu vejo se eu vou casar ou não, né? Então, ela sentiu muito dela assim, será que tu vai conseguir se virar? Eu disse assim, olha, a gente vai tentar, né? Mas aí quando eu vi construindo e tudo foi acontecendo e eu me vi como empresária depois e logo, né, sendo ali participando do núcleo, sendo convidada para diretoria e tudo mais, eu disse, nossa, realmente a gente consegue, né? A gente tem determinação. E o livro foi uma grande oportunidade para que a gente pudesse refletir sobre isso e também ser grata a essa jornada, porque cada mulher tem a sua jornada, teve a sua dificuldade, mas elas construíram algo, né? E ainda estão construindo, porque esse capítulo é breve, né? Assim, realmente só um capítulo. Mas tem vários outros capítulos que vão acontecer depois, né? E pra ti, Adri, como é que foi começar a escrever? Ou, primeiro, como é que foi botar o teu nome lá e dizer assim, tá bom, eu topo essa jornada? Até na época eu falei pro Leandro, meu Deus, amor, eu tô me metendo em tanta coisa, porque foi acontecer tudo muito rápido, né? Me associei, foi muito rápido. Um ano e pouquinho, eu acho, não sei. Eu sou meio sem noção. Mas posso comentar algo? A Adri, quando eu conheci ela no grupo da Pedra Branca, eu assim, gente, ela tem um brilho natural. Na hora ela começou a falar, eu disse, gente, ela tem liderança, ela é uma mulher, assim, já determinada. Aí eu, Michelle, então tá. Então vamos colocar esse nome aqui, vamos monitorar ela, por favor. Porque ela tem bastante qualidades ali, bastante habilidades, então a gente tem que aproveitar. Nossa, eu fiquei até emocionada agora aqui. Mas daí eu falei pra Mary, que bom que tu veio, né? Porque a gente se identifica bastante, assim, né? Os nossos papos é bem legal, né, Mary? Mas, enfim, referente ao livro... na época eu comentei com o Leandro, meu Deus, amor, eu tô entrando em tanta coisa, assim, parece que não tem fim, né? E a gente vai, quanto mais agenda cheia, mais a gente vai enfiando coisa nela, né? Mas, referente ao livro, a gente que está falando dele, foi bem interessante, porque às vezes a gente se acha improvável, né? Muitas vezes a gente se acha muito improvável. E quando eu comecei, eu coloquei meu nome lá, ok.
eu demorei a começar a escrever. Aí eu comentei até com uma outra embaixadora, Letícia, eu não comecei, não te preocupa que eu também não comecei. Meu Deus. Tá, aí tem lá todo cronograma, o tamanho da folha, o Word, e fui colocando. Hoje eu tenho pena da Luísa, que editou. Quando eu mandei pra ela assim, Adri, passou tipo quase o dobro. Meu Deus. Não pode, não. Desse, meu Deus, aí tá, então vou reeditar, né? Enfim, eu acho que deu quase o livro inteiro. Como a gente tem histórias para contar. Porque a nossa vida, para ser empreendedora hoje, tu tens que ter uma base, né? Eu não vou dar spoiler nenhum aqui. Não, né? Mas tu tens que ter uma base. Por que você é empreendedora, né? Porque ser empresária, qualquer um pode ser. Mas empreender, ter essa vontade de fazer o que tu ama. Ontem foi um dia que eu passei o dia inteiro na loja. Parece um filho caçula, assim, né? Que eu fiz a vitrine e tudo organizadinho, porque eu gosto das coisas bem nos seus devidos lugares, né? Você tá ali e tal, tá tudo certinho, a menina que trabalha comigo, né? Agora a gente vai para um próximo passo. A partir de amanhã era um próximo passo. Aí cheguei hoje na loja, eu já comecei a fazer o próximo passo. Então, quando eu comecei a relembrar minha história, dos meus pais, que também sempre foram empreendedores também, de como eu comecei, eu assim, nossa, Deus é maravilhoso mesmo, né? Ele é o improvável, que a gente imagina que seria improvável, né? E como, Meire, a gente inspira pessoas que fingem não nos ver. Essa é a frase, né? E a gente inspira, sim. É por isso que quando a gente está na liderança ou está na frente de algo, a gente tem que ser minuciosamente discreta. Sim. Até no que a gente pensa, porque a gente pode influenciar, sim. Nós somos influenciáveis, né? Somos. Então, tanto é que lá na loja, quando eu uso um brinco, Adri, eu amei o teu brinco, eu quero o teu brinco. Tá ótimo, então é isso aí. Então, algo semelhante, ou eu vou no casamento, Adri, o que tu acha que eu devo usar? Né? Nós não somos donas da verdade, nem, imagina, também estão fazendo um curso também paralelo a isso de imagem, né? Pra gente se aperfeiçoar pensando em quem? Nas nossas clientes, né? Sim. Então, já fugi um pouquinho do assunto. Não, mas isso tudo envolve, né? Mas quando eu comecei a colocar a minha história no papel, gente, eu chorei. Olha que eu não sou chorona. Eu imagino. Eu chorei algumas partes, assim, e Deus me fez forte e corajosa, assim. Hoje eu sei, quando as meninas falam, Adri, tu fala bem, eu digo que não. Eu disse, não, se elas dizem que sim, então eu falo, né? Claro, no início é um pouquinho tímida, a gente treme um pouquinho, dá um pouquinho de frio, agora já tá dando calor. Mas é isso. Quando eu tenho uma frase que eu repito aqui várias vezes, e que é a frase que eu levo pra minha vida, que é do livro do Pequeno Príncipe, que é: ninguém passa por nós e vão sós, ou deixam um pouco de si, ou levam um pouco de nós. De alguma forma, a gente sempre vai influenciar alguém, a gente sempre vai deixar um pouquinho da nossa essência com aquela pessoa, assim como a outra pessoa, por menor que seja, de alguma forma vai influenciar na gente, na nossa tomada de decisão do dia. Às vezes até um cafezinho que eu ia pegar, chegou um cliente, parei, não peguei naquela hora, vou pegar depois, enfim. E essa coisa de que a gente influencia sem perceber é muito importante, porque é isso, acho que está se perdendo essa coisa de pensar primeiro antes de falar, de cuidar com a forma como tu vai te portar na rua, na frente de qualquer pessoa, com a tua família, que é a tua base. E porque, querendo ou não, quem está ao redor compra da gente esse tipo de valor também, né? Eles vão procurar a Adri na loja, é a primeira vez, estou andando no passeio e vou entrar na loja. A forma como tu vai dar um bom dia, boa tarde, como eu posso ajudar, a funcionária que vai chegar e vocês vão se olhar e a pessoa vai entender que não, tem uma conexão boa, que é um ambiente gostoso, vai comprar às vezes por conta disso. Não é nem pelo brinco em si, pelo produto que tá ali exposto, né? E o legal da CDL ter trazido o livro pra gente colocar isso é exatamente isso, é perceber, elas falam que eu falo muito bem, mas quando tu começa a escrever, tu percebe, nossa, como eu realmente sou muito boa nisso aqui. E assim, né, se permitir falar isso, porque não em tom arrogante, não, sim, né, sim, em querer me achar, mas olha a trajetória que tu construiu, a Meire é a mesma coisa. Hoje em dia, com 18 anos, muito difícil, eu sou nova, lógico, mas
a pessoa sair de casa e dizer, eu vou tentar a minha vida, eu vou tentar lutar, ou independente da idade começar um negócio, ou seguir os negócios da família, né? É uma tomada de decisão muito importante. Então, quando tu vê assim, que tu vai botar num livro e tu começa a escrever e tu, nossa, realmente? Olha como eu tive coragem de fazer tal coisa. Ou olha tudo que eu passei, tudo que eu enfrentei. Ou que legal, esse dia aconteceu tal coisa feliz, que deu certo, que eu comemorei. E reviver isso é gostoso, né? Sim, eu acredito muito até na construção desse livro, algo que foi bem bacana, e a gente falando aqui, eu tô pensando nisso. Eu acredito muito na questão do movimento do universo e também o propósito de Deus, né? Então, reunir essas mulheres para a escrita desse livro mostrou, assim, o quão as coisas vão se encaixando tão perfeitamente, porque a Michelle já tem experiência de escrita, então ela nos conduziu, olha, os prazos assim, assado, então eu fiz a primeira reunião, levei a ideia para ela, já na hora disse, eu topo, vamos lá, ela contribuiu com a habilidade dela, veio a Mai, contribuiu com a habilidade dela, e veio a Luana, eu quase dei um branco e a Luísa também, a Luísa. Foram essas as coordenadoras do livro que cada uma contribuiu. E quando a gente fez a revisão, a gente dividiu ali os capítulos para cada uma fazer a sua revisão. E foi legal ler a história delas, assim, nossa, são histórias diferentes, mas ao mesmo tempo tão parecidas, e tem uma conexão tão boa, deu assim, gente, realmente é para se encaixar, assim, e claro, é a primeira edição, a gente deseja, assim, que esse projeto, ele vá à frente e contemple outras mulheres, porque foi gostoso esse movimento. E assim, a gente não tá querendo florear nada aqui, porque como a Adri falou, né? Empresário qualquer um pode ser, mas agora ter a garra de empreender, de matar aquele leão por dia, né? Porque quem acha que empreender eu vou fazer o meu horário, vou ganhar o meu dinheiro, é isso aí. Gente, não é assim. Tu vai fazer o teu horário, tu vai trabalhar até 1h da manhã, num domingo tu vai estar lá. Dobro, né? Então, não vai ter muito o que escolher, porque não dá para entrar nesse ramo na ilusão de que tudo é muito fácil. E no início, a gente tem que fazer de tudo um pouquinho do marketing, que daí legal que vocês vão proporcionar agora, como fazer as fotos, né? E fazer essa parte de publicidade. Um pouquinho da contabilidade, que eu acho que é o mais difícil para mim, né? Na minha questão. Tu separar o que é dinheiro da empresa, o dinheiro pessoal, para quem começa pequenininho, né? Então, tem muitos detalhes que é desafiador, mas nem por isso é um impeditivo, né? Vocês mesmo no livro, eu já digo que são histórias de sucesso, porque eu falei aqui até para Mayara, que às vezes a gente desejou isso há uns anos atrás, e agora que a gente percebe, nossa, quando eu tinha 18 anos eu não imaginava chegar aqui, ou eu queria lutar por isso, mas eu não imaginava que ia ser dessa forma, e que bom que eu cheguei, né? Então a história do livro já traz isso, né? Dizer assim, consegui, aqui tem uma rede de sucesso. E Adri, conta um pouquinho do teu empreendimento, sem dar muito spoiler do livro, né? Mas o que é a loja que tem ali no passeio? Conta pra gente, já tá aí toda bonita, Mas antes de falar, posso só fazer um comentário? Pode. Você estava falando agora aqui sobre o próprio workshop que a gente quer fazer lá no passeio, sendo como um exemplo, né? Eu não quero que o empresário vai lá aprender a bater foto. Porque hoje, como eu cheguei a ser empresária hoje, eu passei por processos. Todos nós precisamos passar por processo. Hoje eu tenho uma filha de 14 anos, uma princesa, minha doce Maria, que ela vai fazer 15 anos agora, final do ano, né? Ela está comigo no processo. Mãe, o que eu vou fazer? Do início, filha. Você não vai chegar no caixa. Já no caixa, você vai colocar preço, você vai fazer tudo que para poder chegar ao final, você tem que passar pelo processo. Então, quando o empresário ele vai para um curso, é esse ponto, Meire, que eu quero chegar. Eu não quero que o empresário, não foi aquele curso lá que você deve fazer, porque eu não quero bater foto, nada. Não, mas você não vai bater foto. Mas para você saber o quão importante é um bom marketing, o quão importante é você criar desejo no teu cliente. O que é você criar desejo no teu cliente? É um bom marketing, uma boa foto. Você tem que saber o processo, você tem que saber até valorizar o teu marketing.
Hoje uma pessoa, não, eu não vou pagar tantos reais em marketing porque caro, né? Muito Não vale a pena, não às vale a vezes, pena, né? né? Mas hoje eu invisto em marketing, tanto marketing pessoal quanto na empresa, né? Os stories, ele é profissional. Eu tento trazer o máximo possível, humanizar ele o máximo possível, né? Mas o que que a pessoa quer? Ela quer criar desejo. Por que que a Ada está usando uma malha de lã, uma blusa de lã, com um aro por cima? Mas isso combina? Se eu criar esse desejo para ele, se o profissional, se o empresário souber o quanto isso é valioso, mas é só eu vou sei lá, um restaurante X lá no passeio que agora promoveu uma. Ele entrou numa. Foi um Um festival que festival, teve? tipo um festival que teve, né? Não é só um bolinho, não Uhum. é só um escondidinho, enfim, qualquer Uhum. coisa. Tem todo um desejo, a pessoa pegar ali, pegar a colher, pegar aquele queijo derretendo, enfim. O que que vai criar desejo? É a travessa com um escondidinho sozinho ou alguém degustando o mesmo, Uhum. né? Então é isso que eu quero despertar muito até o nosso marketing vai ser bem esse, né? Não é para eles fazerem o marketing, é para eles sentir a necessidade de, Uhum. né? Eu acho que o mais importante do que aprender como a coisa funciona é entender o porquê a coisa funciona daquele jeito, né? Eu bato muito na tecla de quando vem novos funcionários, ele não tem que entender o que ele tem que fazer, ele tem que entender o porquê que ele está fazendo aquilo, porque se acontecer algum problema, ele vai saber resolver porque ele vai entender a lógica, né? Eu não sei usar tal ferramenta, mas qual é a finalidade da ferramenta? É fazer tal coisa? Tá, então se eu não tenho aquela ferramenta, eu tenho que chegar a tal resultado, eu vou me organizar para chegar de alguma outra forma. Porque é a essência, né? É o curar uma dor, é mostrar a necessidade pro teu cliente, que às vezes o cliente nem sabe que tem a necessidade daquilo, ou não sabe que tem o desejo, mas tu vai despertar aquilo nele, né? Vai chamar a atenção. E eu acho que é um grande desafio, né? É desafio porque os empresários, principalmente os empresários de muitos anos, de 20, 30 anos sendo empresário, enfim, eles não querem renovar, Não. né? Eles acham que, o cardápio é esse e tá tudo certo. Sempre fiz assim, sempre deu certo. Sempre deu certo. Eu morri, eu não quero nascer nessa, eu vou morrer nessa. Mas essa questão até eu entro na parte da contabilidade, né? A gente vê ali a questão de gerações quando eles começam a empreender ou os que já estão a longa data na jornada, eles são mais difíceis para se moldar à nova tecnologia, a questão das mudanças dos impostos, da questão da folha de pagamento ali, da parte de funcionários. Então, eu vejo que eles realmente têm essa questão. Mas eu sempre fiz assim, nunca teve problema. Sim, mas o mundo mudou e ele está mudando, né? Então, o empresário, ele precisa sempre estar aberto e ser flexível, porque não é que aquilo ali deu certo até aquele ponto que vai dar certo toda a vida. Então, a questão de encantar o cliente, isso é algo que mudou muito. Hoje, as empresas, elas precisam sim estar preparadas para receber o seu cliente e ter algo a mais, um diferencial, porque todo mundo faz igual. É a mesma coisa, a gente tem um grupo de contadoras lá na CDL também, que a gente falou, somos ótimas contadoras, mas o que a gente está oferecendo de diferente para o nosso cliente? Então, cada uma tem a sua diferença. Tem a questão de conexão, sim, porque as pessoas se conectam antes de comprar, mas a questão também do que eu vou fazer diferente. Então, mudou essa forma, essa dinâmica do empresário, né? E também a questão de aprender, sempre estar na sala de aula. Mas eu já vi esse curso. Mas é lá naquele curso que tu pode ter um insight que vai mudar toda a tua empresa ou tu se conectar com alguém importante para o teu negócio, não só o meu futuro cliente, não, um parceiro, um fornecedor, pode ser alguém que vai te apresentar um amigo, então essas conexões tu tem que estar muito aberto sempre. Até porque se a gente for parar para pensar
10, 12 anos atrás, que é pouco tempo, não existia a figura do influenciador, não existia a internet do jeito que é hoje. A maior forma de propaganda era a rádio, televisão, outdoor, jornal ainda, revista. Então, a gente falando de 2010, 2012, parece assim, Mel, é tão recente. Exatamente, é tão recente, mas ao mesmo tempo, olha a quantidade de mudança que a gente teve nesses 15 anos, né, de 2010 para cá. E é importante realmente estar atualizado e entender que, assim, existe uma fórmula, lógico que existe, né? Tem coisas ali que tu consegue encaixar naquele padrão, mas até aquela fórmula ela vai se adaptar ao período em que ela está. Tu vai ter que, é igual fazer um bolo, né? O forno, tem um forno que é mais novo, tem um forno que é mais antigo, né? Dependendo de como for, vai ficar mais tempo, vai ficar menos tempo. E eu acho engraçado essa coisa do empresário, né? De ter que se adaptar. Eu conversei essa semana com uma pessoa que eu dei como exemplo, o Luciano Hang, que a gente brincou assim, olha só, até o velho da van tá entrando nas trends da internet, e, né? E fazendo uma coisa ou outra, goste dele ou não, mas como empresário, ele tá tentando se adaptar à modernidade. Exatamente. Uma empresa que tá aí há 30 anos, eu não sei se é 30, 40 anos no mercado, Acho que é 30. mas que tá o quê? Buscando influenciadores para falar da marca dele, fazendo trendzinhas que a gente acha boba, mas tá lá ele para cair no gosto do pessoal mais jovem, enfim. Então a gente tem que se adaptar, né? E outra coisa também, eu vou até um pouco mais longe, tá? Uhum. Eu sou daqui, eu acho que eu sou a mais velha. Há uns anos atrás, há muitos anos atrás, quem era a influência vou trazer pro meu ramo, né? Tá. Semijoia, tá? Uhum. Eu trabalhei em 2000, eu trabalhava em uma loja de semijoia, Tá. né, no ano de 2000. Isso já fazem 25 anos. Uhum. O que era influência para alguém lá comprar alguma coisa? Novela. Uhum. Eu quero um brinco na época, meu Deus, o brinco da Jade. Era o brinco da Jade. Sim, que Era ela aquele vivia anel cheia que tinha. Era aquele anel que vinha aqui, virava pulseira também, não sei como é que era. Eu cheguei a ter um desse também e eu fui por causa da novela. Né? É. Então, assim, há uns anos atrás, a nossa influência maior era a novela, era a televisão. É. Então, acabou essa era. Nem Eu tem não mais. chego ninguém lá na loja. Olha, gente, eu vou ser bem sincera. 0, não me recordo. Ninguém chegando lá na loja, eu queria um brinco eu nem acompanho novela. Aham. Não acompanho mesmo, né? Não por nada, mas porque eu não tenho tempo nem para Aham. acompanhar minha sombra que dirá a novela. Então, não vem ninguém. Agora sim. A influencer tal, a fulana de tal, ela estava usando um brinco assim. Eu vi aquela... A mulher dos justos lá, aquela... Uhum. A A Rafaela, né? não, a mulher dele. Ah, tá. Agora eu Não vou esqueci o nome, lembrar o é uma nome. linda, assim, né? Aham. A Silvia Brás. A Silvia Brás estava usando um colar, assim, inspiração, não sei do que. Uhum. Aí hoje a internet está tão gostosa, porque a gente tem que aprender a pegar tudo no tempo positivo e negativo, Sim. né? A internet está tão legal que hoje tu pega uma influência, a própria autojoalheria. Eu trabalho com uma marca que ela não faz réplica, ela se inspira em uma Uhum. alta joalheria, que nem é conhecida, tipo, enfim, vai fazendo os nomes aqui, enfim. Uhum. Mas grandes marcas, Grandes assim. marcas, assim, que é esmaltação italiana. Então, assim, ela não copia, ela se inspira. Tá. Então, assim, aí quando chega alguma coisa, gente, chegou a inspiração vou até falar, não vou falar que não é bom, né? É uma alta Você que joalheria. sabe, é que... É a Sauer. A Sauer Aham. ela não é conhecida no mundo aí das grandes grifes agora, Guess, Gucci, Uhum. enfim, tantas outras joalherias, né? E elas, a gente se inspira nelas, e automaticamente mas só quem é que faz a propaganda para eles? São as influencers. Uhum. Silvia Brás é uma delas que, a Adri, ela tá usando assim, não, já sei qual é. Uhum. Aí a gente vai lá, já monta um mix, e se não é aquele, eu já pego algo parecido, Uhum. né? E a mulherada sai feliz da vida, né? Então a gente tem que se adaptar realmente a essa realidade, né? A entender que o mercado tá aí, a gente quer vender, né? Porque no fim a gente precisa se manter, a gente entra num negócio de empreendimento para ter uma condição de vida melhor, para almejar alcançar sonhos, enfim. E não dá para ser hipócrita de dizer, o dinheiro é só consequência. Lógico que quando tu faz com amor, paixão, o dinheiro acaba sendo a consequência, mas que é importante.
Então, se adaptar a isso é o primeiro passo, eu acho, né? Eu tenho uma conhecida que ela também estava há 25 anos na mesma empresa. Daí, sempre que chegava alguém novo, que tava desmotivado, assim, ou que chegava, não gostava do trabalho e queria sair, às vezes ia lá falar pra ela, meu Deus, como é que tu aguenta ficar 25 anos aqui? Dela assim, mas eu tô há 25 anos me renovando, eu tô há 25 anos acompanhando a empresa crescer, acompanhando as novidades que chegam, acompanhando todo um processo de evolução que a empresa tem. Porque é bom lembrar, Mel, que nem todo mundo nasceu com perfil de empreender. Porque o que seria de nós se todo mundo empreendesse, não teríamos funcionários também. Exatamente. Mas se tu tens um funcionário que ama o que faz, não, ó, Adri, eu gosto de vir, cumprir meu horário, ir embora e os problemas ficam contigo. Sim! Né? E Então, para que mas melhor ela- que isso também, né? Mas se você não vê um funcionário se renovando, não acompanha com o ritmo da empresa. Principalmente se tratar de moda, por exemplo. Uhum. Né? Se tu chega com um funcionário lá... Gente, eu não... Óbvio, tem uma loja que eu amo comprar calçado, mas chegou... porque a gente acaba trazendo... a gente quer ir para uma loja, quer ver o quê? Quer ver gente bonita, quer ver uma vendedora bonita, maquiada, não precisa ser maquiada para festa, né? Mas maquiada, com um uniforme legal, ou uma roupa legal. Eu tô indo nessa empresa que eu amo comprar calçado, eu falei assim, disse pro Leandro, amor, só uma coisa que aconteceu hoje lá nessa loja que eu não colocaria lá na loja. Ele disse, meu amor, ninguém com maquiagem, todo mundo com os cabelos assim, sem a roupa de qualquer jeito. Então, quer dizer, tu vai comprar um calçado que não é barato, né? O que que vai querer? Vai querer experiência. Até eu ia comentar isso, Mel. Hoje, com a internet a 1000 por hora, se você não tiver um diferencial na sua loja física, entende? Então, hoje lá na loja não é... Eu vou falar da loja ainda, que a gente cortou, né, a pergunta, Sim, né? Mas hoje lá na loja, a gente não quer só uma loja para vender a semijoia em si, é a experiência, é o acolhimento, entende? Então, assim, quando a cliente entra lá na loja, eu não pego a semijoia, um anel e coloco... Deixa eu até tirar aqui meu anel, que ele vai sair. Coloco em cima da mesa. Tem uma bandeja para isso. Nós vamos colocar o anel dentro da bandeja. Se a bandeja está cheia, a cliente já escolheu alguma coisa, eu vou pegar uma outra bandeja. Mel, eu vou deixar essa aqui separadinha, mas fica aqui, ó. Qualquer dúvida pode pegar novamente, mas a que você escolheu está aqui. Queres um cafezinho, Mel? Ó, mas olha lá, tem vários... Queres um café, uma água com gás, um refri, zero, um biscoitinho, uma balinha, enfim. Adri, não, tá bom assim. Ou então, quero uma água com gás. Então, assim, é essa a experiência que você não tem na internet, que ela acaba ficando fria. Então, se você não tiver esse diferencial, na contabilidade, meu Deus, acho que piorou mais ainda, porque mexe com o bolso do empresário. Sim. Chegou lá no teu escritório, Adri, queres um café, né, com a tua cliente? Enfim, um café, uma água, vamos conversar. De repente, tá uma televisão tocando um sonzinho, fundo musical bem... É a experiência, é tu trazer o cliente, já chegou lá nervoso porque o imposto veio altíssimo, tu traz ele, né? Tu acolhe o teu cliente. Não, ó, calma, Adri, aconteceu isso, tu estás pagando tanto de imposto, porque só que tu vendeu bem também, né, Adri? Vamos lá? É verdade, né, Miri? Paguei tanto imposto, mas é sinal que... Ela é uma boa vendedora, né? É uma boa Tá vendedora. vendendo a contabilidade, Não, então... porque é difícil vender contabilidade hoje. É difícil, sempre foi, né? Até eu digo que eu trabalho a desconstrução da contabilidade, porque realmente hoje a gente tem que dar essa experiência para o cliente, que a gente não só gera guia de imposto, mas a gente dá uma consultoria, a gente dá um suporte, né? É uma assessoria, um direcionamento, porque o empresário, sim, ele começa o seu negócio, ele tem uma ideia que ele vai pagar o imposto, mas qual é a melhor forma de tributação, como que ele deve gerir o seu negócio com os funcionários e tudo mais, isso ele acaba ficando meio perdido. E é normal, porque eu sempre digo para a equipe assim, gente, a gente tem um conhecimento técnico, a gente sabe se ele fizer dessa forma o que vai acontecer, se ele for fazer da outra como que vai ficar, mas o cliente ele não sabe, então a gente tem que dar todas as possibilidades, a gente tem que orientar, e assim, ó, orientar mais de uma vez, porque ele tá ligado no negócio dele de vender, de produzir marketing, ele não vai pensar na contabilidade. Quando que ele pensa na contabilidade? Quando chega a guia do imposto. Ele não pensa, né? Ele tem pesadelo, ele sonha. Então, a gente tem que ser esse suporte. Então, essa experiência que a gente traz para a contabilidade, para que a gente possa, realmente, o nosso cliente dizer assim, ó, não,
realmente as meninas lá, 10, não preciso me preocupar, tanto que as nossas indicações sempre vêm assim, ó, olha, a fulana lá disse que vocês resolveriam o meu problema. Vai lá com as meninas que elas vão te dar o suporte que precisa. Então, isso a gente tem construído, claro que não é algo fácil, porque a gente ainda tem essa dificuldade, essa barreira de a contabilidade é algo bom, porque não é, a gente é portador de notícias ruins. Mas esse é o X da questão, Miri. Porque assim, ó, a contabilidade, vamos falar do nosso comércio, né? Do nosso ramo aqui. A contabilidade, ela é solucionadora de problemas. Sim. Eu sou realizadora de sonhos. Né? Sim. Porque você vai lá na loja, você guardou R$ 50 o mês inteiro. Porque você queria um brinco X. Uma gotinha lá, para mim R$ 50 é caro. Mas chegou lá, eu te tratei da mesma maneira que uma cliente leva R$ 1.000, R$ 1.500. Porque o teu sonho era um brinco de R$ 50. Às vezes, ó, porque a que foi comprar 1.500 nem era sonho dela, mais consumismo mesmo, levou. Mas se tu trata isso como um realizador de sonhos, o teu cliente como você escolheu ser solucionadora de problemas, né, amada? Realiza sonhos. Não, e assim, né? Mas não deixa de realizar um sonho diretamente, porque tu acaba baixando um pouco os ânimos lá do teu cliente. Sim. Né? Não, e assim, ó, é que às vezes a gente precisa pensar fora da caixinha, né? A contabilidade já é algo mais engessado. Mas eu assisti uma palestra que estava falando sobre academias. E como as academias de bairro podem se destacar em relação a essas grandes franquias que estão dominando aí o mercado, né? Daí a palestrante falando assim, vocês já pensaram em fidelizar o cliente de vocês, fazendo algum diferencial que esse cliente vai chamar outros? Por exemplo, começou um aluno hoje na academia. Cadastra no WhatsApp, hoje em dia tem esses bots. Uma semana, parabéns, você está uma semana com a gente, você deve estar sentindo tal dor, tal desconforto, não sei o quê. Talvez você precise de um gelo para ajudar, ou faça uma caminhada, não sei o quê. Tá, a dica da primeira semana. Parabéns, segunda semana com a gente, agora você já está sentindo isso, aquilo, não sei o quê. Na contabilidade, às vezes, pode acontecer também de, parabéns, você restituiu tanto de imposto. Quem sabe, uma dica para restituir um pouco mais no próximo ano. Participa de um projeto assim, ou deduz o imposto em tal... Você sabia que tal coisa deduz imposto? Às vezes a pessoa não sabe, né? Que pode conseguir a dedução ali. Então, são pequenas coisas que daí, como tu falou, a gente que tem a técnica, pra gente é óbvio, mas pra quem não tem, não é. E eu vejo muito isso também. A minha primeira profissão, eu sou advogada, né? Então, quando eu vou falar com alguém de planejamento sucessório, no sentido de, vamos fazer um testamento, vamos deixar organizado. Ai, Mel, mas eu já vou morrer? Como assim tu quer falar disso comigo? Daí eu falo assim, não, porque pensa, tu batalhou tanto a vida inteira, tu construiu todo esse patrimônio, o que tu quer fazer com ele? Que significado ele tem pra ti? Como é que tu quer que isso fique depois que tu partir? Tu quer simplesmente deixar da forma como a lei determinar? Ou tem alguém querido que tu quer deixar? Tem de alguma forma que, não, esse filho aqui eu gostaria que ficasse com tal coisa. Então, assim, tratar com carinho, mostrar talvez um outro lado. O negócio da contabilidade, quando eu disse do deduzir imposto, ou parabéns, tu pagou tanto porque vendeu bastante, olha aí, né? Uma premiação, mandar um chocolate, um negócio. Então, é a forma humanizada de ver, né? Sim. E o teu atendimento é a mesma coisa, é essa coisa de tratar com carinho aquele que para alguns é muito pouco, mas para outros é algo grandioso, é uma conquista, é um presente especial que está dando para alguém. Porque existe a venda, você ter um diferencial na venda e depois que ele saiu da loja, como é que fica? É o pós-venda. A gente tem todo um processo de pós-venda, né? Se foi presente, se não foi, a gente pede, normalmente a gente pede para avaliar no Google, né? E a Thalita, ela se acha, né? Pelo atendimento e tal. Então, a gente tem esse feedback do cliente. Eu acho que 90% tem um retorno. Aí eu falei para a Thalita, só que esteja preparada. Porque quando eu trabalhava, porque a gente traz isso de uma experiência de outros lugares que a gente trabalhou, né? Sim. Eu trabalhava com calçado, meu Deus, né? Daí, como é que foi a festa? Quase me matou. Mas só que eu já tinha a resposta na ponta da língua. Não tem problema.
né? Traz ele aqui, que nós vamos colocar numa forma para maciar. Adri, tem como, mas é uma sandália, não. Olha Pode só. trazer, a gente vai colocar uma amaciante própria para calçado, assim. Meu Deus, eu nem sabia. Viu? Então, quer Eu também dizer, não. não, Bom saber, dependendo da loja, a loja que eu trabalhava hoje não tá mais, não existe mais, né? Uhum, Eu trabalhava na Coromoda, que foi uma experiência maravilhosa para mim. uhum. Maravilhosa, porque eu amo acessório, né, gente? Calçado, bolsa e acessório é o meu... E uma coisa que eu acho muito importante, e eu acredito que tu faça lá na tua loja, é, por exemplo, a pessoa usou o acessório, não ficou legal, tu ser honesta com a Sim. pessoa. Uhum. Porque a cliente, hoje em dia, quando eu vou na loja, eu prezo muito mais pela sinceridade da vendedora do Sim. que do fato assim, não, ficou linda. Pode usar, levar. pode levar. E chega em casa, tu diz, tá, eu acho que eu fui influenciada e não foi legal. Não Então, combinou com o meu estilo. Então, a vendedora ter essa preocupação, não de ser também, assim, uma pessoa que vai dizer, ah, ficou horrível. Não, sim, mas assim, sim. olha, será que esse daqui, eu testei esse? Ah, eu acho que esse daqui ficou melhor, né? Então, ter esse Tanto jogo de Miri, e é tão cintura. interessante a primeira coisa que eu falo, né? É a sinceridade, exatamente como você falou. Porém, se esse colar aqui, ó, eu amei, mas ele ficou brega, um exemplo, né? Uhum, Como é que você vai falar isso pra mim? sim. Tem coisas que tu tens que ter esse Jogo de feeling. cintura. Esse feeling, por quê? Porque era o meu sonho, sempre quis comprar esse aro pra usar com essa blusa, mas nos seus olhos ele fica brega. Uhum, Mas pra mim ficou ótimo. Daí a gente sempre pede, joga a pergunta pro cliente. uhum. Não dê a sua resposta. O que que você achou? Eu amei. Realmente, ele é bem mesmo porque você não vai precisar usar ele só com essa blusa. Uhum. Pode usar com uma camisa. Até no dia, se tu achar que não vai ficar meio pesado, na hora de colocar maquiagem, tudo, já induz, né? Uhum. De repente, tu usa ele também com uma camisa, tal, uma cor, esse brinco vai ficar legal também, tal. Uhum. Então, quer dizer, tu tens que ter esse jogo de cintura, porque já aconteceu há um tempo atrás de eu falar algo diferente. Não, mas eu gostei. Ela foi, não, mas eu gostei desse mesmo. Não, claro. Não quer dizer, porque não sou eu que vou usar. Quem vai usar vai ser a Meire, vai ser você, Aham, né? Então, a gente tem que ter esse jogo de cintura. O vendedor, ele tem que ter um talento. Eu digo assim, ó, Tem, que nasce. A pessoa nasce com esse talento. Lógico que eu quero muito ser vendedor. Tu vai desenvolver, tem técnicas hoje em dia. Como tudo na vida aí, tem cursos. Tu pode aprimorar essa tua vontade. Mas o talento, assim, é impressionante. Tem pessoas que só de abrir a boca conseguem vender qualquer coisa. Que tu der na mão dela, elas vão vender. Eu fico, ai, como eu queria ter isso, né? Mas é justamente isso, o olhar, o feeling de saber o que vai falar, como a pessoa vai se sentir, para que ela consiga voltar. Porque eu acho que o mais importante é isso, é fazer o cliente voltar, né? Sim. Não ser vendedor de uma vez só, né? Sim. Mas trazer sempre aquele cliente de novo ali e para que aquele cliente possa trazer outros clientes. Sim. Mas um bom vendedor também entende que a gente não consegue converter a venda 100%, né? Porque tem pessoas que realmente ou não se conectaram com você, já de primeira, ou não gostou do que está sendo oferecido, ou não tá dentro do preço, né? Acontece muito lá no escritório, por exemplo, Meire, eu gostaria de uma proposta. Eu mando a proposta, olha, não tá dentro do meu esperado. Não, eu entendo, né? Quando tiver o teu momento e tudo mais, o que eu posso fazer para, né? Eu tento fazer uma negociação, mas às vezes eu não tenho como fazer o preço que ele pode me pagar. Então, a gente entra num consenso. Então, acaba que não convertendo essa venda. Mas eu, como vendedora, eu digo assim, não, tudo bem, eu entendo que cada cliente tem o seu lugar também. Se ele não veio para mim, que não era para vir. Então, essa questão de quando a gente está na venda, a gente sabe que em alguns momentos a gente não vai ganhar também. Sim, acontece, não dá para ganhar todas, e isso é em todos os aspectos da vida. A gente tem que entender que em algum momento a gente vai se frustrar, em algum momento não vai dar certo, e que tá tudo bem. E às vezes esse cliente que não fechou contigo é capaz de indicar um outro que vai fechar. A gente nunca sabe. E justamente pela forma como tu atendeu, como tu foi sincera. Então, é aquilo de novo que eu falei, né? Daquela frase do Pequeno Príncipe. A gente sempre vai deixar, de alguma forma, a nossa essência com a pessoa vai deixar com a gente. Porque vai chegar outro cliente que tu vai lembrar daquele. Olha, mas a gente falou muito do núcleo aqui, no sentido de que, às vezes, o que as meninas que fazem parte do núcleo
o que elas trabalham não se conecta. Ah, porque vende joia, contadora, advogada, massoterapeuta, enfim. Se for pensar, o trabalho em si não se conecta. Mas pode acontecer do quê? Nossa, eu tenho uma festa hoje, preciso de um brinco, uma lembrança, um presente. Vou lá na Adri. Ah, Adri, chegou um cliente que conversou contigo. Nossa, eu tenho empresa, não tá dando certa contabilidade. Opa, eu conheço a Meire. E a gente vai se conectando assim. Assim como com os clientes, um indica o outro, quando a gente tá com parceiros, é a mesma coisa, né? Para voltar a falar do CDL, voltar a falar do livro, porque é um projeto muito importante de conexão, né? E o cliente se conecta com a gente e na vida tudo é assim, Sim. né? Eu quero que tu fale um pouquinho mais da loja. Quantos anos tem a loja? Conta a história um pouquinho. Resume. Não fala o que tá no livro. Vamos dar uma resumida, então. Meu último emprego CLT foi carteira profissional, né? Foi uma paraestatal. Meu Tá. marido, que é o meu... eu não posso dar muitos spoilers. Meu marido é o meu maior influenciador, assim, né? Minha família, no geral, né? Minha família hoje é eu, meu marido, minha filha e a minha mãezinha também, né? Que tá bem... Ela mora com a gente, né? Uhum. Eu costumo dizer que eu moro com ela, ela mora com a gente, né? Um mora com o outro. Ela faz parte da nossa família, né? E então meu marido, ele é o meu maior incentivador, né? Esse amor, acho que já deu. Porque ela era assim, ó, ou eu ia ser eternamente assistente administrativa, porque os cargos maiores que tinham, eu não tinha faculdade para tal, né? Ou era educação física, ou era direito, enfim, eu não teria como sair mais. Assim, meu Deus, eu acho que... Aí ele falava, né? Eu acho um desperdício esse teu talento de vendas e não sei o quê, né? O que tu queres fazer? Na época, ou semijoia ou mesa posta. Aí, vamos resumir aqui, fui para semijoia. Só que eu fui vender de porta em porta, né? Eu fazia exposições em salão de beleza, que a minha tia também abriu o salão dela para mim. E amigas, e qualquer festinha, né? Se reuniu mais de 2 mulheres. Já tinha. Já tinha. E surgiu a oportunidade no passeio, que era foi meu sonho realizado, né? E não era, foi realmente improvável, Mel. Não era, tipo, eu não saí do SESC para abrir uma loja, eu saí do SESC para empreender. O resto ali era uma consequência, exatamente como você falou ali no início, né? Tudo era uma consequência. E quando surgiu o ponto ali, meu Deus, né? Foi uma alegria. A loja vai fazer 3 anos em novembro, então ela está com 2 anos e uns 8 meses, mais ou menos. 2 anos e 8, faz 3 aninhos agora, em novembro. E cada dia que passa a gente vai melhorando mais. A vontade é de expandir, mas é limitado o espaço, né? E nesse período, qual foi o maior desafio? O maior desafio sempre tem, né? As mudanças, né? Novos fornecedores. Eu comecei com mais fornecedores, eu fui eliminando alguns no meio do caminho, porque eu prezo muito a qualidade, né? O controle mesmo, sabe? Hoje até alguém falou comigo, Ada, olha só esse aqui, uma concorrente, né? Sabe, é bem lindo, é lindo, mas é muito semelhante do que eu já vendo. Só que esse meu fornecedor me dá uma garantia 100%. Esse aí é São Paulo. Então, eles sempre colocam um empecilho, né? Não, você que tem que pagar o frete, isso. Aí você acaba o quê? Perdendo, né? Então, tu não vais querer perder, né? A gente não quer ficar toda hora perdendo, né, Mel? Não dá. Não. Então, se tu tens um fornecedor que te dá essa garantia, né? Hoje, olha, gente, 2 coisas de índice muito baixo lá na loja. É garantia, baixíssimo, né? E normalmente, quando nessa baixíssimo ainda, acho que 90% do cliente fala, não, eu não tomo banho com a semijoia. Não, assim tá certo. Então, não, a gente já tem, é fábrica, então vamos mandar pro banho, só que vai demorar um pouquinho. Nesse caso, a gente sabe, né? Quando realmente é molhado, perfume, enfim. E também a troca. Quando a pessoa vai comprar alguma coisa para presente, é um índice muito baixo de troca. Tá, Bem baixo, entendi, né? Bem legal. Porque eu já trabalhei em outros lugares e era épocas comemorativas mesmo, era troca, 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 né? E como a loja vai cada ano, os clientes vai aumentando teus clientes, né? E o que você tinha perguntado mesmo? Não, isso do maior desafio foi... Sim. Eu acho que é a inovação mesmo, né? É o Marketing, empreender, né? O marketing para a loja, para mim, também foi um desafio, porque eu era bem
É por isso que hoje, o tal do primeiro amor, por isso que quando hoje a gente for fazer esse workshop lá no passeio sobre marketing, é algo assim que eu quero enfatizar muito, assim. Não é para você fazer, né? É para você saber a importância que isso tem, o retorno que o teu cliente, que você tem, né? Em vendas, né? A loja não cresceu assim porque eu estou esperando o cliente em porta. Eu não posso esperar. Eu falo Sim. isso todos os dias, a gente não pode esperar cliente na porta. Não. A gente tem que ir ao encontro deles, né? Criando desejo, vendendo pelo WhatsApp, pelo Instagram, respondendo, sendo educada. Não, quanto que é esse brinco? R$ 69,90. Como assim? Esse brinco, o valor desse brinco, que é uma semijoia, com zircônia, assim, assado, esse modelo é R$ 69,90. Ele se encaixa no que você quer que eu mostre, posso lhe mostrar outros modelos? Né? Então, é esse tipo de pensamento que eu tenho, né? A gente Sim. pode esperar o cliente passando lá no passeio, que loja linda, vou entrar. Tu sabe que tem uma farmácia perto da minha casa e é muito raro eu comprar nela, porque tem uma outra farmácia mais distante que quando eu mando no WhatsApp assim, olha, meu filho precisa desse medicamento aqui, responde na hora e diz assim, ó, eu tenho esse, realmente queres esse? Senão a gente pode mandar esse. Forma de pagamento é tal, e a gente manda, o motoboy sai daqui agora. Então, assim, chega na minha casa coisa de, sei lá, no máximo 30 minutos, até a hora que eu começo a conversar e a hora que o motoboy chega pra entregar. Eu pago o frete, às vezes acaba saindo até um pouco mais caro, mas porque me atendeu na hora, porque tá entregando na minha casa e porque teve o cuidado de dizer assim, olha, Mel, ou eu não tenho esse, mas assim, ó, eu tenho tal e tal e tal que dá pra substituir por isso, não sei o quê. Então, esse diferencial realmente é o olhar de quem tem experiência e que já está no mercado há muito tempo, né? Mas como ele é importante. E ensinar isso para o pessoal hoje, né? Meire, quem tem 18 anos que está nos ouvindo agora, na casa dos pais, entendeu? Que quer empreender, o que você fala para essa pessoa? Que dica que você dá? Então, na realidade, eu nunca tive o sonho de empreender, não imaginava que eu ia empreender algum dia, mas eu sempre fui empreendedora, porque eu sempre estava vendendo algo. Já passei na época das semijoias também, já vendi, era uma excelente vendedora, conseguia captar bastante, né, até não tinha 18 anos ainda, já estava lá na loja vendendo e a dona da loja dizia, meu Deus, tu vende mais do que a minha vendedora que está há 2 anos aqui, deu assim, é porque eu sou, como se diz, sincera, tem toda uma abordagem, mas quando eu saí ali da casa da minha mãe, eu pensei assim, eu quero fazer algo para mim, mas que impacte outras pessoas, porque eu preciso sentir que eu fiz algo pelo mundo, pelas pessoas. Então, eu sempre prezei essa questão do movimento no coletivo. Então, quando eu comecei a empreender, eu pensei assim, eu quero fazer algo diferente na contabilidade. Não quero ser uma contabilidade tradicional que faz a mesma coisa, porque eu comecei na contabilidade com 16 anos. Então, com 16 anos, eu já tinha ali vários cenários, como que era o atendimento ao cliente, a contabilidade começou a crescer, daí o cliente tem aquela dor, eu não consigo mais falar com o contador. Então, eu vi tudo aquilo e disse assim, cara, eu tenho que mudar, eu tenho que empreender. Deu aquele friozinho na barriga, mas daí comecei a fazer a faculdade quando eu terminei, porque eu comecei a empreender tarde, né? Eu comecei com 29. Então, dos 18 aos 29, eu tive a experiência de vida, né? De jornada, de morar sozinha, de ter que lutar as minhas próprias batalhas sem ninguém ali me assessorando. E depois eu disse assim, então empreender, eu acho que vai ser mais tranquilo, né? Mas deu aquele frio na barriga e tudo foi acontecendo. Eu nunca fui muito de viver o amanhã, assim, aquela ansiedade, o que vai ser daqui 5 anos, 10 anos, não. Eu sempre assim, eu vou viver o hoje, eu vou estruturar e as coisas vão acontecendo, porque tem esse movimento do universo e eu acredito que era isso para acontecer no momento certo, naquele espaço, então só deixei fluir. Tanto que eu digo, eu nunca almejei assim, eu vou ser presidente da CDL. Aí quando o negócio aconteceu e veio assim o convite,
eu vou ser presidente da CDL. Yeah. Aí o pessoal que me conhece assim, eu já sabia que tu ia ser, porque tu sempre tá enfiado em todos os movimentos da CDL só, né? Mas Capacidade isso tem. que é bem interessante, Meire. Porque quando a gente fala em movimento do universo, né? Ótimo, né? O teu universo, Deus, ok? Sim. Mas quando Deus não vê o nosso movimento, as coisas não acontecem. Não, Né? Então, assim, é ótimo, porque a gente tem nós temos, isso quer dizer um alinhamento, né? Quando Deus vê do nossa parte o movimento, Ação, né? é ação-reação, né? Deus vê na gente um movimento, ele não, aquela minha filha ali, ela é persistente, né? Ela vai Quer te dizer, então, ela é algo assim que tu não desejou, mas é algo que é algo assim que chama muito, que acende muito meu coração agora, propósito e propósito, né? Você é movida por proposta ou por propósito? Então, você não foi por uma proposta, você vai ser presidente da CDL. Você já tinha um propósito. Então, quando te convidaram, você já tinha um propósito, porque você já estava no movimento, né? Então, isso eu acho, nós que somos cristãs, né? Então, eu acho isso um alinhamento muito lindo, porque o mundo espiritual, ele é muito forte na vida da gente. Né? Então, quando Deus vê isso, né? Às vezes as pessoas ouvem, né? Tipo, o universo em movimento. Eu entendi o que você quer dizer, obviamente, mas a impressão que dá é que são astros, né? Que tá tudo lá. Não, né? Não, eu te entendi, só que que é engraçado, né? Sim, Porque quando mais ou menos como quando eu abri a loja, né? Quando eu abri a loja, não abri a loja para só vender. O dinheiro é uma consequência, óbvio. Mas eu já tinha um propósito, né? Eu gosto de mulheres, né? Agora eu já sei que eu gosto de falar. Então eu gosto de conversar, alguém chega lá, ainda no domingo que a loja abriu, porque teve evento no passeio, uma amiga chegou lá, bem assim, na loja vazia, já aconteceu isso. Aí eu parei, olhei para minha funcionária, eu falo ou tu fala? Né? Não, amiga, não é assim. Tu acha? Na hora ela já ligou pro namorado. Tu acha que eu estava errada? Isso não é questão de errado, vamos analisar. Então, quer dizer, não é uma loja. Depois surgiu a venda, aconteceu a venda, sim. Mas de primeiro momento ela quis ser acolhida. Sim. Né? Então, quando a gente não é. Nós não somos movidas por propostas, o nosso propósito, ele acaba saindo muito mais leve, né? Sim. Entendeu? Você é uma mulher de propósito. Viu? Obrigada. E retomando a minha pergunta, o que você diria? Uma dica para essas 18 anos, a galera novinha. Porque, e para chamar atenção numa frase que tu disse, né? Eu comecei a empreender até tarde. Eu penso que quando se tem propósito, nunca é tarde, sempre vem na hora certa. A bagagem que tu precisava para começar, ela levou aquele período para acontecer. Então, se foi aos 30, foi justamente isso. Tu foi construindo o tal dos tijolinhos na tua profissão para ter uma casa bem estruturada e dizer assim, agora eu vou seguir o meu propósito. Eu falei aqui no outro episódio, a minha mãe começou a empreender com 50 anos. Trabalhou CLT um período e teve a coragem, né, Adri, de sair e começar a empreender. Então, assim, é isso que eu acredito que, muito na questão do propósito, que é na hora certa, né? Às vezes a gente acha tarde porque tem aquela coisa de eu tenho que casar com tal data, com tal idade, eu tenho que terminar uma faculdade, eu tenho que, sei lá, construir um patrimônio, não sei o quê, porque 30 é a idade do sucesso e já tá, né? Não. Mas não, hoje em dia todo mundo tem a sua hora, a hora em que Deus vai colocar no caminho e vai dizer assim, tu trouxe as ferramentas e agora vai acontecer. Porque oração é isso, né? Tu orar e ter a ação. Então, mas enfim, volta lá. Na verdade, eu digo assim, são duas situações. Uma é a determinação, porque quando você é determinado e persistente naquilo que você quer, você não desiste. E paciência. Porque tudo não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Eu digo assim que, às vezes, eu sempre tive a vontade de fazer algo diferente, mas eu fui tocada quando eu tinha ali 29 anos, né, para começar a empreender. Mas antes disso, eu já fazia um movimento, por exemplo, na parte de comissão de formatura, eu sempre estava envolvida, na parte, algo sempre em coletivo. Mas o meu momento foi aquele. Mas antes disso, eu precisei me preparar para outras coisas. Por exemplo, eu sempre fui muito chorona. Eu sempre, a pessoa falava, tu tá feia. Eu chorava. O teu cabelo não tá legal.
Aí um dia eu cheguei em casa chorando, daí falaram assim pra mim: Meire, tu precisa ser forte, tu não pode chorar assim, porque imagina tu vai falar com o cliente e o cliente vai ser um pouco duro contigo e tu vai chorar. Tá. Aí eu comecei a me preparar, então eu levei quase um ano pra me preparar pra isso. Hoje eu fico sentida, choro no meu cantinho, mas eu consigo ser firme. Então, assim, é um tempo de preparação. Então, quem é jovem, tem aqueles que já, vamos dizer assim, tem uma preparação mais acentuada, que conseguem empreender no primeiro momento já e vai se desenvolvendo, mas tem jovens que têm um desejo, mas se sentem despreparados. Eu sou muito jovem, eu não vou ter a parte ali de passar segurança, porque isso foi um quesito para mim também. Com 18 anos eu já tinha conhecimento, ou 20 anos, mas será que se eu abrisse o escritório tão cedo, eu ia ter a parte da confiança? O empresário ia me contratar? Posicionamento, né? Isso, então, não desistir do seu sonho e também paciência, né? A paciência é onde tudo tem o seu momento certo, com certeza. Adri, o que você daria de dica para quem está começando a empreender ou está na dúvida se larga como é que se diz, a estabilidade, né, o CLT e se joga para essa vida? O que tu pode dizer para essas pessoas? Vamos começar então com propósito e proposta, né? Então, assim, aqui quando eu saí do SEST, agora eu falei o nome, né? Trabalhei lá 7 anos, foram 7 anos maravilhosos. Até, Meire, esses 7 anos que eu passei lá, eu passei por muito processo. Eu passei, acho que todos os setores, né? Até de financeiro, administrativo. Então, hoje, quando eu decidi empreender, eu estava com uma bagagem muito legal. Tanto na parte de vendas como administrativo, que por muito tempo eu fiquei ali na loja sozinha, eu e mais uma vendedora. Hoje eu tenho alguém que me ajuda, né, na parte administrativa financeira, né? Mas é a persistência, sim. Determinação, sim. Né? Saber o que tu queres e ter um propósito, né? Não abrir do nada. Só vou abrir uma porta aqui ou sair para vender alguma coisa. Tá, mas qual é o teu propósito? Né? Óbvio que um dos propósitos maiores é a nossa a manutenção da nossa vida, né? O dinheirinho é bom, né? Até a tua renda, obviamente, mas se isso se alinhar para o que você realmente nasceu para ser, né? Teu propósito, o teu talento, enfim. E algo que me chamou muita atenção na Meire aqui também, que eu achei bem lindo, Meire, a ansiedade. Que hoje a ansiedade é uma palavra muito forte na boca de todo mundo. Ninguém sabe essa palavra ansiedade, né? Então, você ter alinhado isso também. Tipo, achei tão bonitinho. Tipo, eu não me preocupava com amanhã, um dia de cada vez. E a gente sabe que não é assim com quase todo mundo. Não vou dizer, não vou generalizar, né? Porque a gente fica mas será que amanhã... Mas eu aprendi, tá? Com o tempo aprendi. Tanto é que a menina que trabalha comigo financeira, Adri, ela começa, tu é empreendedora mesmo, né, Adri? Tu és, olha, tu diz que vai acontecer e tu és calma, né? Hoje sim. Só que hoje eu tô com uns anos, né? Anos. Hoje eu tô experiente. Mas... Então... Mas essa a ansiedade também, se você puder hoje, né? A pessoa que está começando o negócio, conseguir controlar a ansiedade, meu Deus, é maravilhoso, assim, é meio caminho andado, né, Meire? Ajuda bastante. É meio caminho andado. É aquilo que a gente fala, né? A gente vive... É hoje, a gente não vive amanhã. E assim, tudo que tu projetar pro amanhã, que tu pensar, que tu analisar, que tu quer amanhã, não vai acontecer daquela forma. Pode até acontecer algo parecido, mas não da forma como tu perdeu horas pensando que ia acontecer. E muitas vezes vai acontecer muito melhor do que tu imaginou. Né? Às vezes fica imaginando os piores cenários. É muito fácil falar, eu tenho um boleto para pagar dia 5, já é dia 1º e eu ainda não consegui o valor pro boleto. Então vamos focar o que dá para fazer para pagar esse boleto. Aonde é que a gente pode ir? Quem que a gente pode pedir ajuda? Que pedir ajuda também não é nenhuma vergonha. Que parcerias eu posso fazer? Tu divulga a minha loja, em troca eu te dou produtos, ou eu indico um cliente, tu indica outro, enfim. Vamos juntar as mãos e vamos firmes, porque a ansiedade, ela vai... Especialistas falam já, antes da pandemia já estava uma crise de ansiedade muito grande, né? Em todo o mundo, não é só aqui no Brasil, mas principalmente entre os jovens, que daí...
A Mary dizer, com 18 anos eu só ia e fazia o que tinha que fazer. Hoje em dia, eu acho que a maior dificuldade é essa, é mostrar para eles e para todo mundo, né, que tá tudo bem, faz o teu hoje. Qual que são os teus compromissos de hoje? É isso? Tá, bota numa lista, vai fazendo o checklist e busca alguma coisa na tua vida, né? Não esqueça assim, Mel, eu não sei o meu propósito. Te coloca em movimento que o teu propósito vai aparecer. Pode ser, às vezes, a coisa mais simples que tu faz na tua vida. Tem gente que, Mel, sei lá, eu gosto de fazer dobradura. Vai saber se teu propósito não é encantar lugares, encantar pessoas, trabalhar com isso. Mas é tão bobo. Hoje em dia nada é bobo. A internet, ela tá dando voz e dando espaço para tanta coisa diferente. Essa semana, eu já vou encerrar porque a gente tá aqui, blá, 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 e todo mundo tem compromisso. Mas essa semana viralizou o tal do morango do amor, que foi a maçã do amor. Alguém inventou de botar ao invés de maçã, morango. Aquilo ali viralizou e estão vendendo Vê, uma coisa simples, que a internet deu um poder gigante de visibilidade. A pessoa às vezes nem imaginava que uma receita simples que ela fez em casa ia bombar tanto aí. Fechou um negócio, ganhando dinheiro e tudo. Então, assim, te coloca em movimento, né? E não perde tempo. A gente falou assim, Mel, eu falei, né, que tudo, tu não tem que ter pressa porque tudo tem seu tempo. Sim, tudo tem o seu tempo, mas tu tem que te movimentar para aquela coisa acontecer. E só pegando o gancho do movimento, por isso que o núcleo mulher é muito interessante. Porque para você se manter em movimento, você tem que ter conhecimento e conexões. E onde é que você vai encontrar isso? Se você é empresária, você já está na CDL. Indo lá, mulheres se conectando com mulheres, às vezes é a mesma linguagem, não é? Gente, não é porque o homem não é legal. Não, é ótimo também. Também tem um novo projeto agora, que é um núcleo misto. Um núcleo misto muito legal também. Só que quando eu acho que é a mesma linguagem, o mesmo amor que tu faz, a mulher é mais coração, né? Apesar que eu sou, acho que 60% razão, 40% coração. Mas não, né? Só que né? A mulher é muito mais coração. Então, quando a gente vai... Até um dos últimos eventos que teve, esse agora da festa junina, foi com uma palestrante que ela falou sobre liderança. Às vezes, liderar não é só no teu negócio, é liderar em casa, a tua vida mesmo. Às vezes não consegue nem liderar a tua vida, tu queres liderar uma empresa como? Né? Então, se tu não... E essa mesma palestrante, ela fala também sobre talentos. Qual é o teu talento? Né? Às vezes meu talento não é vender semijoia. Às vezes não é o caso que eu acho que é. Acho não, tenho certeza. Né? Não é ir vender semijoia. Vai, descobre o teu talento primeiro. Quantas mulheres querem... não quero só ficar em casa, né? É um lugar lindo de estar. Quando se tem filhos, quando se tem um marido, quando o marido proporciona isso para a mulher, tá tudo certo, é um lugar maravilhoso de estar. Mas tem mulher que também quer ter a sua independência lá, do seu do jeitinho dela. Por mais que o marido supra, né? Que é o dever deles mesmo, né? De provedor. Eu falo pro meu marido, querido, eu tenho a minha lojinha, mas tu continua me provendo. Então, mas a mulher, mas qual é o teu talento? O que tu queres realmente? Qual é o teu propósito? Qual é o teu... Junta aí os dois aí abre o teu negócio. Por isso que o núcleo é muito interessante, tá, Mel? É algo assim, que a gente tem que ressaltar bem legal. Vamos ter um café maravilhoso em agosto. Dia 23 de agosto. 23 de agosto. Quando é o lançamento do nosso livro. Isso, aí a Meire vai falar bem melhor que a Meire. Então, na realidade, só complementando o que a Adri está falando, dia 23 de agosto, a partir das 2h da tarde, a gente vai ter esse maravilhoso café. É a 4ª edição e esse ano vem com um projeto do livro, né? Então, a gente vai ter as 16 escritoras também, no momento de autógrafo. Então, eu quero convidar todas as mulheres que são empresárias ou não empresárias também, que querem se conectar com outras mulheres. A gente tem uma tarde deliciosa com café, com palestras, com dinâmica. Geralmente tem dinâmica, né? Mas a dinâmica... ano passado foi uma de reflexão, eu acho que não foi ano passado, ano retrasado, que as mulheres saíram encantadas porque elas, assim... Eu parei para analisar qual foi a última vez que eu fiz algo por mim. Aí ela parou e não sabia responder. E ela disse, gente, eu consegui refletir. Hoje mesmo eu vou fazer algo por mim. Né? Então, é algo bem, bem bacana. E eu
espero que outras mulheres se sintam tocadas no seu coração para participar. E entrar daí no arroba do núcleo, que é o arroba núcleo CDL Palhoça. Arroba núcleo mulher CDL. Isso mesmo. E chamar lá no direct, que daí as meninas já dão o link de inscrição também. O evento vai ser na CDL mesmo, em Palhoça. No multiuso, ali no centro da Palhoça. Tá, perfeito. Queres deixar os arrobas aí profissionais, o teu? Qual é? O meu é @Meire Henrique, com 2 E no final, e um underline. E o do escritório é @contato.metodocontabilidade. Perfeito. Aí o arroba da CDL é @CDL Palhoça e o do núcleo de novo, né? @núcleo mulher CDL. Isso mesmo. Adri, os teus arrobas, Adri. Tantos arrobas, né? O meu pessoal é @Adri Sampaio, perdão, o pessoal, né? @Adri Sampaio. E o da loja é @Adriana Sampaio Acessórios. Uma loja Perfeito. linda, maravilhosa ali no passeio. Isso é verdade. Vai ficar tudo aqui na descrição do vídeo. Depois todo mundo pode ir lá. Esses arrobas que a gente falou é tudo do Instagram, né? Instagram. Tem TikTok? Não. É só o Instagram, tá? Isso mesmo. Então vai ficar tudo aqui depois na descrição do vídeo pra quem quiser ir lá, curtir, compartilhar, comprar. Porque daí, Mel, não sou de Palhoça. Não faz mal, né, Adri? Faz o contato ali. A mesma coisa, contabilidade, hoje em dia é tudo online. A gente atende todo o Brasil. Aí, ó. Pronto. Que legal, né? Novamente, para lembrar que vai ter o evento, então, na CDL, dia 23, a partir das 2h da tarde, Isso mesmo. com o lançamento do livro Histórias que Inspiram, uma parceria CDL e o Núcleo Mulher CDL. São 16 autoras que a gente vai continuar trazendo as demais autoras aqui para vocês conhecerem um pouquinho da história de cada uma. E depois ir lá, adquirir o livro, ler, se inspirar e contar pra gente, né? Se, Mel, já empreendia, isso me deu um gás, ou eu não empreendia, mas acendeu uma chama, eu vou começar. E lá na CDL, lá no Núcleo Mulher, vocês vão encontrar as ferramentas para seguir esse caminho, ferramentas para desenvolver e, quem sabe, né, voltar aqui e contar pra gente, né? Uma nova nucleada, quem sabe numa outra edição de livros, a gente não sabe, é capaz de ter, Ficarei né? feliz. Então, mas é isso. Para você que está nos assistindo, nos ouvindo, não se esqueça de se inscrever no canal, aperta o sininho, curte, compartilha. Nós estamos nas plataformas de áudio Spotify, Deezer e Amazon Music e nas redes sociais Instagram e TikTok. Tudo @Melanie Talk Show. Segue lá, era isso, muito obrigada e até breve.